A temática de hoje é sobre a inclusão escolar e foram propostas duas leituras, né? Já que o foco é a preparação para o concurso de Cubatão e de Praia Grande também. Então, o texto norteador é a inclusão escolar, o que é, por que e como fazer, assinado pela professora Maria Tereza Egler Mantuano, e também acrescentei ao final a bibliografia referente aos transtornos globais do desenvolvimento. São mais técnicos e eu já havia enviado o resumo para vocês, sendo que o texto da professora Maria Tereza Mantuano foi compilado de forma integral, ou seja, foi enviado o livro em PDF. Nos aspectos legais que pautam, né, o discurso da professora em seu livro, nós temos o seguinte. Bom, primeiro, a maioria dos alunos das classes especiais é constituída pelos que não conseguem acompanhar seus colegas de turma, os indisciplinados, os filhos de lares pobres, os filhos de negros e outros. Então, houve, sim, em algum momento da nossa história, alguém que convencionou isso. Na época em que eu estava no ensino fundamental 1, nós éramos divididos por letrinhas. Então, na letra A e na letra B, sempre os melhores alunos. Então, sexto ano A, os melhores. Sexto ano B, os melhores. Sexto ano C, os medianos. Sexto ano D, os quase medianos. E assim por diante. Então, havia, entre aspas, um convencionalismo, uma classificação, e aquela última letrinha, né, o F, o G, nossa, né, eram as classes que ninguém queria. Por quê? Porque eram aquelas que tinham os, entre aspas, piores alunos. Bom, muitas vezes o que acontece é que nós não conseguimos identificar um aluno elegível da educação especial, por mais que nós observemos os traços, por conta de uma coisa chamada estigma. Algumas famílias, elas têm uma resistência em conceber e compreender que a criança ser, entre aspas, diferente, não é algo negativo. Ponto, né? Entende-se, por exemplo, que quando a gente vai, por exemplo, conversar com algum responsável, olha, fulano precisaria... Não, meu filho não é louco. Eles entendem tudo como loucura, por isso que eu trouxe o quadro como o quadrinho da loucura, né, do Bosch logo no início. Então, o que acontece? Trazer um laudo para a escola é algo que só vem sendo mudado no último biênio. E ainda assim, de uma maneira muito tímida. Se nós formos, por exemplo, refletir sobre a quantidade de alunos com laudo e diagnóstico até 2010, a quantidade era uma. No último biênio, nos últimos 2 anos, a quantidade é outra. Aumentou a quantidade de pessoas com deficiências na escola? Não, não necessariamente. O que aumentou foi a quantidade de documentação. Hoje em dia, com muito jeito, as equipes escolares, elas tendem a estimular os pais a buscarem ajuda, né, buscar o tratamento adequado, até para que o indivíduo cognoscente ganhe em termos de qualidade, né? Então, normalmente, o que acontece? Pela ausência de laudos periciais competentes, à vista das queixas escolares, que muitas vezes são bem fundamentadas, os alunos elegíveis da educação especial correm o risco de serem admitidos e considerados como público-alvo da educação especial sem laudo, ou seja, o aluno problema, né? E o que acontece? Essa indefinição da clientela muitas vezes justifica desmandos e transgressões ao que seria um direito subjetivo à educação. E
E tais alunos acabam sendo discriminados, principalmente se possuírem algum tipo de transtorno do desenvolvimento cognitivo que impeça a sociabilidade, o direito de ir e vir, a fala e a comunicação. Hoje em dia, as escolas não podem mais negar matrícula, né? Caso contrário, respondem criminalmente. Mas já houve um período não muito distante da nossa história em que era muito comum as pessoas elas negarem, não, aqui não tem espaço para cadeirante, procure outra unidade. Não, a nossa escola não é acessível, procure outra unidade. Bom, agora admitir isso é, digamos assim, chancelar, né, um documento contra si. Então, assim, a educação, entre aspas, chamada especial, porque todo educando é especial, portanto, não deve ter uma educação apartada para o deficiente, ela tem um caráter dúbio, o qual é acentuado pela imprecisão dos textos legais, que normalmente fundamentam os planos e propostas educacionais, os planos de ensino, as propostas político-pedagógicas, a documentação que as escolas normalmente têm como eixo fundamental. Então, há uma falta de clareza que vem sendo, entre aspas, melhor trabalhada no ano de 2023, ou seja, nós já estamos na segunda década dos anos 2000 e apenas agora, né, sendo que a ideia veio lá em 1988, é que nós temos algumas entre aspas, clarezas que deem conta dos direitos subjetivos dos alunos elegíveis da educação, entre aspas, especial. Bom, ainda com relação à legislação, ela vai trazer como referenciais a legislação nacional, ou seja, os textos legais nacionais. O primeiro, a Constituição de 88, que dá conta que a educação é um direito de todos. Na sequência, a autora referenda que no capítulo 3, intitulado Da Educação, da Cultura e do Desporto, no artigo 205, a Constituição prescreve também, no artigo 208, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores SIC de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente não significa obrigatoriamente. E, normalmente, o atendimento educacional especializado, ele ocorre no contraturno. Bom, entende-se por atendimento educacional especializado um ensino que é proposto para melhor atender às especificidades dos alunos com deficiência. Fato este que acaba abrangendo instrumentos necessários à eliminação das barreiras comunicacionais, intelectivas e, normalmente, as escolas têm, por exemplo, intérpretes de Libras, né, código Braille, nós temos a tecnologia assistiva ou as tecnologias assistivas, bem como outras ferramentas e linguagens que devem estar disponíveis na escola regular. E não seria necessariamente algo para se utilizar com o aluno X, Y ou Z, mas com todos os educandos. Na sequência, a autora ela vai trazer a LDB. Então, a LDB, que emerge em nosso cenário em 1996, ela traz uma, entre aspas, nova legislação que revoga as disposições anteriores que lhe sejam contrárias, né? Ela toma por base também a Convenção
Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Vocês viram que eu grifei em amarelinho, cortei, né, o portadoras de e fiz a correção no texto. Por quê? Porque agora não se usa mais o termo portador de deficiência, mas pessoa com deficiência. A Convenção Interamericana foi celebrada na Guatemala em maio de 1999 e pressupunha mudanças estruturais no ensino. O Brasil é o signatário do documento, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do decreto 198 em 2001 e promulgado pelo decreto 3.956 em 8 de outubro de 2001. E o valor legal se refere aos direitos e às garantias fundamentais da pessoa humana. É essa a redação que está lá. Nesse sentido, as creches e as escolas de educação infantil, dentro de sua atual e reconhecida função de cuidar e educar, não podem mais deixar de receber crianças que sejam deficientes, que possuam algum tipo de especificidade, a partir de 0 anos, fornecendo-lhe cuidados diários. O que chancela isso é o artigo 58, parágrafo 3º da LDB, e, em específico, o artigo 2º, inciso 1 da linha A da Lei NU 7.853 de 89. Bom, o que acontece? O que a autora, por que ela traz a legislação? Ela vai trazer a legislação para poder dizer o seguinte: é necessário que nós sempre tenhamos um olhar diferente em relação às políticas públicas voltadas à educação. A educação, ela enfrenta desafios desde sempre, mudanças desde sempre. Mas quando se trata de receber no ambiente escolar um aluno, entre aspas, dito diferente, esse sentido inovador, ele acaba tendo um discurso pedagógico mudado, alterado, né? Então, há, entre aspas, um processo de exclusão disfarçado na praxis escolar, uma vez que há também a ideia de restrição à inserção dos alunos com deficiência entre aqueles que, entre aspas, conseguem acompanhar suas turmas. Então, olha só, ela utiliza primeiro o termo inserção, ou seja, o direito de estar na escola, estar educando, ou seja, estar em processo educativo, para só então delinear o conceito de ser educando. Ela também faz uma crítica à divisão do currículo em disciplinas, como matemática, língua portuguesa, né? Uma vez que isso fragmenta e especializa os saberes, né? Lembrando que o texto dela já é um texto mais antigo e com base na BNCC, nós trabalhamos agora por áreas do conhecimento. E as áreas traçam um diálogo contundente entre si, fazendo com que os objetos do conhecimento dentro de cada área sejam apreendidos de uma maneira dialética, maiêutica e espiral. Entretanto, a chamada escola tradicional resiste à inclusão, porque o direito à educação para todos, ele não é necessariamente muito bem visto. Então, há aquele discurso quadradinho de que o aluno elegível, né, da educação especial deva ser segregado do ambiente. Esse aluno, que ela chama de aluno abstrato, né, ele deve ser tratado como diferente. Então, ela diz o seguinte, que a escola tende a categorizar alunos eficientes, alunos carentes, alunos comportados, alunos inteligentes, alunos hiperativos, alunos agressivos e assim por diante. O que isso significa? Significa que nós
temos uma tendência dentro da escola, quando eu digo nós, não somos nós que estamos aqui presentes, mas nós, seres humanos, de uma forma geral, temos uma tendência a estabelecer categorias para que, entre aspas, justifiquemos algumas ações. Como fazer a inclusão? As duas imagens aqui, do estádio de futebol e as pessoas nas caixinhas, elas demonstram e ilustram bem o conceito de inserção e de inclusão, aqui nomenclaturadas como igualdade e equidade. A igualdade, ela pressupõe a inserção. Todos têm direitos iguais, porém as pessoas, elas são diferentes. Consequentemente, a inclusão escolar, ela se processa melhor a partir do conceito de equidade, onde cada um recebe exatamente aquilo que é necessário para o seu acesso e permanência no ambiente escolar com qualidade. Então, olha só, a inclusão, entre aspas, é uma inovação que implica no esforço da modernização e da reestruturação das condições atuais da maioria das escolas, especialmente as escolas de educação básica, tá? Tem muitas escolas que não possuem, por exemplo, corrimões, banheiros para deficientes, rampas de acesso, e que estejam de acordo com a ABNT. Então, são escolas que são inacessíveis. E todas as escolas, todos os ambientes, todos os logradouros públicos, eles deveriam ter a ideia de acessibilidade incutida como direito subjetivo. Então, é necessário mudar a escola e o ensino que é ministrado na escola. A escola aberta a todos é o grande alvo, é o grande objetivo, mas também acaba sendo um grande problema na educação dos novos tempos. Então, para mudar a escola, é necessário enfrentar muitos desafios, muitas frentes de trabalho, né, cujas tarefas fundamentais, ao ver da professora Maria Teresa Edler Mantuan, pautam-se por 4 premissas, né, RRGF, tá? Recriar, reorganizar, garantir e formar. Recriar diz respeito ao modelo educativo escolar, que tem como eixo o ensino para todos. Não interessa se o fulano é só indisciplinado, ou se o fulano é hiperativo, ou se o fulano ele tem algum tipo de deficiência intelectual. A educação é para todos. Primeiro ponto. Segundo ponto, reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaço para a cooperação, para o diálogo, para a solidariedade, a criatividade, o espírito crítico, de forma qualitativa, ou seja, isso não tem que ficar na falácia de uma reunião pedagógica, mas tem que ser um exercício constante nas escolas, por parte de professores, administradores, funcionários e alunos. Por quê? Porque são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. O G, né, de garantir, que é o terceiro aspecto apontado pela autora, diz respeito a garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino que não segrega e que reprova a repetência, ou seja, ela não é favorável à repetência, mas ela não vai dizer assim, olha, o aluno elegível da educação especial, o aluno com deficiência, ele não pode repetir, não é isso que ela diz. Ela diz que a escola libertadora, ela vai conceber o aluno como aquele que aprende em ritmos de aprendizagem diferente e, portanto, ela não vê a repetência com bons olhos, tá? E o F, que é o quarto eixo, diz respeito a formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, para que tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões e ou exceções. O que acontece? Muitas vezes, né, aliás, quase sempre,
tudo é culpa do professor. O professor não prepara, o professor não adapta, o professor não isso, o professor não aquilo, né? Todo mundo que leciona sabe que é isso que se ouve em qualquer live, reunião e etc. Mas muitas vezes o que falta ao educador é o conhecimento, é a formação, é o como fazer. E muitas vezes as pessoas, elas usam o mecanismo instintivo, a boa vontade, para dar conta de um aluno elegível, né, da educação especial. Por quê? Porque não obtiveram necessariamente a formação adequada. Desconheço algum curso de licenciatura que dê realmente uma formação voltada às diferenças, já que se formam, né, especialistas nas chamadas licenciaturas. Então, muitas vezes o professor carece de conduções e estímulo para ensinar a turma toda, já que todos têm ritmos de aprendizagem bem diferentes. Então, olha só, fiz esse mapão aqui, né, pautado pelos saberes contidos na obra, e diz o seguinte: primeiro ponto, né, é necessário recriar um modelo educativo. Uma escola de qualidade, ela possui espaços educativos para a construção de personalidades autônomas, críticas e espaços em que as pessoas possam interagir e aprenderem a ser pessoas. Nesse sentido, é importante reorganizar as escolas, dentre os seus aspectos pedagógicos e administrativos. Por quê? Porque a pedagogia escolar, ela é classificatória e ela é excludente. Se nós formos, por exemplo, analisar as avaliações externas, e é uma crítica que eu costumo fazer bastante, ela nivela todos os alunos como possuidores de mobilidade, ou seja, todos conseguem movimentar as mãos, todos têm condições de ler, não traz um comando assistivo para as provinhas e avaliações externas, então todos são avaliados da mesma maneira, porém, todos não têm as mesmas competências e habilidades, né? Nesse sentido, é necessário rever os projetos político-pedagógicos e elucidar entre diretores, professores, coordenadores, funcionários, etc., sobre o que e quais recursos a escola dispõe e quais aqueles que são inerentes para o trabalho escolar. Também é necessário revisitar, ressignificar o currículo escolar, a formação de turmas e práticas, pensando que ela faz uma crítica àquela prática antiga de segregar as turminhas por letras que correspondam ao nível de aprendizagem. A inclusão, por exemplo, não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para esta ou aquela deficiência. Na verdade, a ideia é conceber que cada aluno tem o seu limite, cada aluno tem a sua especificidade. Então, é possível, sim, ensinar e trazer uma educação de boa qualidade a partir da exploração e da visualização dos limites de cada um. Então, na visão inclusiva, o ensino diferenciado continua segregando e discriminando os alunos dentro e fora da sala de aula. Ou seja, se eu, por exemplo, em sala de aula, eu tenho um aluno que é da terceira série do ensino médio, né, e que ele possui uma deficiência, ao invés de adaptar o mesmo objeto do conhecimento, se eu trouxer para ele um livrinho apenas de pintar, que não tenha nada a ver com o objeto, que seja, entre aspas, mais para poder trabalhar a parte motora, eu não estou necessariamente incluindo, eu estou segregando o aluno sob, entre aspas, o disfarce da inclusão. A ideia de inclusão é trazer o mesmo objeto do conhecimento, né, que é o termo utilizado agora pela BNCC, para todos,
de forma indistinta. Então, vamos supor, se eu tenho um aluno que ele não consegue escrever por algum motivo, eu posso trabalhar com o áudio, por exemplo. Ele vai ter o mesmo objeto do conhecimento, porém o percurso será feito de uma maneira que explore as suas potencialidades. Nesse sentido, o ensino individualizado e diferenciado para os alunos que apresentam déficits intelectuais e problemas de aprendizagem acabam sendo, entre aspas, paliativos dentro da escola. Por quê? Porque estas, entre aspas, soluções não correspondem ao que a professora Mantoan concebe como princípio inclusivo. Nós não podemos diferenciar um aluno do outro por conta da deficiência que porventura possua, né? Algo que já foi discutido, né, na Convenção da Guatemala, por exemplo, e também na Declaração de Salamanca. Então, qual é a ideia, né? A ideia é trazer instrumentos e mecanismos para que o aluno desenvolva dentro das suas potencialidades e entre seus pares de maneira indistinta. Aqui tem um panorama rápido da legislação educacional inclusiva, né? Então, quais foram os marcos? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Depois eu mando o link para vocês, porque como foi feito pelo Mentimeter, ele não fica tão visível aqui no PowerPoint. Tem a Declaração de Jundiaí, Declaração de Salamanca, Convenção da Guatemala, Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de Educação, Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas que possuam deficiência, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse mapinha aqui, deixa eu só justificar, ele não é um mapinha que eu fiz, mas ele é um mapa feito por um grupo de especialistas que traz os marcos legais da educação inclusiva no nosso país e que podem ser inseridos a título de memorização aqui na obra da professora Maria Teresa Edler Mantoan.